tá? Então, se você está assistindo através do meu canal no YouTube, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e compartilha também com todos aqueles que você acha que precisa aprender mais sobre identidade e propósito, tá bom? Que mais? Propaganda do meu livro, A Igreja e Sua Natureza Original, meu primeiro livro, mais de 180 páginas, 13 capítulos. Peça ao seu, se você não pediu ainda, é só mandar mensagem para mim que eu envio para você, tá bom? Muito bem. Vamos compartilhar aqui então a palavra que eu tive preparando aqui sobre identidade e propósito. Pega o seu papel e caneta aí, porque é importante você anotar, porque quando você escuta, você entende. E quando você anota, você aprende. Tá? Então, para a introdução desse assunto, eu quero introduzir com o texto de Atos capítulo 9. Se você quiser anotar aí, Atos capítulo 9, do 1 até o 9. Tá? Mas eu só vou ler o versículo 9, que fala a respeito de um homem chamado Saulo. E diz o seguinte, Atos capítulo 9, versículo 9, diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Quem? Um homem chamado Saulo. Quem era Saulo? Ele era um fariseu, ele perseguia a igreja de Deus, ele tinha conseguido autorização para poder prender os discípulos de Jesus lá em Damasco, e ele estava a caminho para Damasco. Nesse caminho aconteceu uma surpresa que ele não esperava, e ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus mudou completamente a vida dele. E aconteceu um resultado que à primeira vista não parece muito agradável, ele ficou cego. Esse encontro com Jesus fez ele ficar cego. Por isso fala aqui no versículo 9, esteve 3 dias sem ver, depois que ele teve um encontro com Jesus. Mas irmãos, presta atenção. Por trás de toda palavra escrita tem uma palavra dita. Então nós temos aqui escrito assim, ó, esteve 3 dias sem ver. Mas por trás de toda palavra escrita tem uma palavra dita pela boca de Deus. Você já percebeu que tem gente que sabe o versículo, mas não tem a palavra que tem escondida naquele versículo? Você já percebeu que tem gente que sabe o endereço bíblico, mas não tem a revelação? Por quê? Porque fica com a palavra escrita, mas não busca a palavra dita, que Deus esconde para nós, não de nós. Deus não esconde as coisas de nós, Deus esconde as coisas para nós. Só que o preguiçoso não encontra, porque ele não busca. Ele esconde para aqueles que buscam. Então nós precisamos buscar. Por trás de toda a palavra escrita existe uma palavra dita, que Deus aplica ela no nosso coração. E sabe o que o Senhor falou comigo com essa palavra escrita? Sabe qual foi a palavra dita? O que o Senhor me falou foi o seguinte, que Paulo, ou melhor, Saulo ainda, né? Ele ficou sem enxergar do lado de fora, mas começou a enxergar do lado de dentro. Paulo ficou cego dos seus olhos exteriores, mas começou a enxergar através dos seus olhos interiores. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos as respostas que nós buscamos, está dentro, está do lado de dentro, não está do lado de fora. Às vezes a gente fica buscando respostas do lado de fora, no governo, na saúde, em alguma cidade, em oportunidades, nos políticos, no dinheiro. E muitas dessas respostas que nós estamos buscando do lado de fora, enxergar com esses olhos do lado de fora, na verdade elas estão do lado de dentro. Então muitas vezes Deus tem que nos parar numa quarentena, por exemplo, e para a gente parar de olhar para as coisas do lado de fora e começar a olhar do lado de dentro. Entende? Então Paulo, o Saulo, na verdade, ele não enxergava mais do lado de fora. Então você imagina, 3 dias sem ver nada. A única coisa que ele podia fazer é olhar para o lado de dentro. Né? E nós temos outros exemplos disso, que foi João Batista. O João Batista, ele estava com dúvida, ele mandou os seus discípulos perguntar lá para Jesus
se Jesus era o Messias mesmo ou se tinha que esperar por outro. E aí os discípulos de João Batista foram lá perguntar para Jesus, e aí Jesus não respondeu a pergunta, ele voltou a pergunta no colo do João Batista. Aí Jesus disse assim, ó, os cegos enxergam, os paralíticos andam, e o reino de Deus é pregado aos pobres e os de espírito. E o que você acha, João Batista? Então, o João Batista ele tinha uma dúvida e ele foi buscado lá de fora, e Jesus jogou essa pergunta, esse questionamento no colo de João Batista de novo. Para quê? Por quê? Porque João Batista já tinha essa resposta dentro dele, ele estava buscando do lado de fora. É muito interessante também a experiência de Abrão. Quando Deus diz para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E a palavra hebraica no original ali significa você sair para dentro de si mesmo. Essa palavra sai da tua terra, da tua parentela, no hebraico lá significa sair para dentro de si mesmo. E o Abrão, o que ele tinha que fazer na verdade? Ele tinha que sair para dentro de si mesmo para ele descobrir que na verdade ele era o pai da fé. Para descobrir que ele era o pai de multidões. Até então, era impossível que ele fosse, ele nem imaginava que ele seria pai de multidões, que ele seria o pai da fé. Então, quando ele saiu para dentro, ele descobriu a identidade e o propósito dele. E aí Deus mudou até o nome dele, Abraão, que foi a mesma coisa que aconteceu com Saulo. O Saulo, ele ficou 3 dias sem ver do lado de fora, mas começou a enxergar do lado de dentro, e Deus aí mudou até o nome dele, de Saulo para Paulo. Por quê? Porque Paulo, na verdade, ele encontrou a verdadeira identidade dele. Ele achava que ele estava vivendo a identidade e o propósito dele antes. Fariseu e perseguidor da igreja. Ele achava que essa era a sua identidade e o seu propósito, mas não era. Então o que aconteceu? Deus parou Saulo por 3 dias, ele não conseguia mais enxergar nada do lado de fora, ele começou a enxergar do lado de dentro e ele descobriu qual era a sua verdadeira identidade e o seu propósito. Então, meus irmãos, o que acontece? Muitas respostas que nós buscamos, na verdade, elas estão do lado de dentro. E às vezes Deus precisa nos parar para a gente encontrar essas respostas que nós precisamos, que estão do lado de dentro. Essa foi a minha experiência, está sendo a minha experiência na quarentena, né? Que eu fiquei sem enxergar tudo que eu enxergava antes aqui dentro de casa, com tantas viagens que tinha, 2 internacionais inclusive, e de repente eu não vi mais nada dessas coisas do lado de fora. Então eu voltei os meus olhos para o lado de dentro e comecei a enxergar muitas coisas, essências que Deus tinha colocado dentro de mim. E uma das coisas que mexeu muito comigo foi essa questão da identidade e o propósito que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ainda dentro dessa introdução é interessante porque lá em Atos capítulo 22, quando o Paulo está contando o seu testemunho de conversão, quando ele conta, ele diz que ele fez 2 perguntas para Deus ali quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho para Damasco. As 2 perguntas dele eram o seguinte: quem és tu, Senhor, e o que queres que eu faça? Por quê? Porque quando ele se voltou para o lado de dentro e ele começa a se fazer perguntas. Porque às vezes nós achamos as respostas que precisamos fazendo perguntas para nós mesmos. Então Paulo ele começou a fazer perguntas. Quem és tu, Senhor? O que queres que eu faça? E assim ele começou a descobrir a sua verdadeira identidade e o seu verdadeiro propósito. Ele estava vivendo até então uma outra identidade e um outro propósito, até que ele ficou cego do lado de fora, começou a enxergar do lado de dentro, e aí ele começou a se fazer perguntas. Então muitas vezes nós também precisamos, irmãos, fazer perguntas para nós mesmos, para a gente descobrir as essências que Deus colocou dentro de nós. E 2 coisas que nós vamos encontrar quando a gente se volta para dentro, se faz perguntas, 2 coisas que nós vamos encontrar: identidade e propósito. Essas 2 coisas nós vamos encontrar quando a gente se volta para dentro de nós. Então, primeiro, identidade. Vamos falar um pouco sobre identidade. Dentro disso aqui, da identidade, eu peço que se os irmãos puderem colocar aí nos comentários, aí, ó, identidade.
Tá? Então, dentro do identidade, irmãos, tem 4 aspectos dentro da identidade, tá? O que Deus diz que eu sou, o que as pessoas disseram que eu sou, como eu me vejo e como eu vejo as pessoas. Tá? Então, dentro da identidade tem esses 4 aspectos, tá? Primeiro, dentro da identidade aí, ó, que é o que Deus diz que eu sou. Então, se os irmãos puderem colocar aí, ó, o que Deus diz que eu sou, dentro aí do tópico da identidade, tá? Então, o que Deus diz que eu sou, irmãos, presta atenção. Você precisa guardar isso para sempre dentro do seu coração. O que Deus diz que você é? Gênesis 1, 26. A imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua identidade. É isso que Deus diz que você é. Você é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Ah, mas Márcio, tá, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho a natureza divina dentro de mim, mas por que ainda eu não consigo vencer a carne? Por que ainda eu peco, eu falho e eu cometo erros? Por causa do seguinte, a natureza divina dentro de você, ela te dá potencial para alcançar a perfeição. Então você vai precisar fazer o quê? Explorar, potencializar essa natureza divina que foi colocada dentro de você a partir do seu novo nascimento. Entende? Para que você possa chegar lá. Entende? Então essa natureza divina que habita dentro de você, ela te dá potencial para ser a imagem e semelhança de Deus, tá? Como que você vai desenvolver a imagem e semelhança de Deus na sua vida? Esse potencial para ser a imagem e semelhança de Deus, para ser santo como Jesus. Como que você vai fazer isso? Através de um método chamado observação. Lembra de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18? Nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, seremos transformados à sua imagem. Então o que nós precisamos fazer? Observar Jesus. Como que nós observamos Jesus? Os 4 evangelhos nós vamos observar Jesus. Inclusive no nosso ensino, nós também ensinamos, reafirmamos e repetimos 8 características da semelhança com Jesus, justamente para a gente observar, e através da observação a gente vai adquirindo esses atributos, através da observação. Ah, mas como que eu vou observar Jesus? Lendo a Bíblia, meu irmão. Você precisa ler a palavra. Quando você lê, é assim que você contempla Jesus. Observar Jesus é colocar a sua concentração interior no que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. É assim que você vai desenvolver essa identidade. Mas, irmãos, a gente tem muita dificuldade de acreditar nisso, sabia? A gente tem dificuldade de acreditar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Eu provo isso para você. Deus falava todo dia na viração do dia, lá no jardim para Adão, que ele era a imagem e semelhança de Deus, e Adão não acreditou. Nós cometemos o mesmo erro. Deus fala que nós somos a sua imagem e semelhança e a gente não acredita. A gente assume outras identidades do jeito que a gente, distorcido que a gente se vê e do jeito distorcido que as pessoas configuram em nós uma outra identidade diferente daquilo que Deus falou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade verdadeira. Ah, eu sou professor. Não, você não é professor. Você está professor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ah, eu sou médico. Não, você não é médico. Você está médico. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ah, eu sou advogado. Não, você não é advogado. Você está advogado. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então, se você perder o seu emprego, você não perdeu sua identidade. Você não precisa se desesperar. Porque a sua identidade está ali firme, blindada. E você apoia a sua vida não naquilo que você está. Você apoia a sua vida naquilo que você é. O que você é? Você é a imagem e semelhança de Deus. E você está capacitado a desenvolver todo esse potencial em todas as áreas da sua vida. Essa é a sua identidade. Segundo aspecto da identidade, o que as pessoas dizem que eu sou. Irmãos, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente é criança ou adolescente, os nossos pais, os nossos familiares ou irmãos ou professores, pessoas da nossa confiança que têm acesso
ao nosso interior, que falam ao nosso coração, elas dizem coisas a nosso respeito e a gente não está firmado na nossa identidade, que é a imagem e semelhança de Deus, porque a gente não aprendeu isso ainda. Aí o que acontece? A gente acolhe aquilo que falaram de nós e aí a gente começa a se enxergar daquele jeito. E aí vem muitos bloqueios, vem muitas frustrações e muitas dificuldades que nós temos na nossa vida, porque alguém disse isso. Por exemplo, muitas vezes a gente escuta quando é criança: você é burro, você não faz nada direito, ou aí você vai e passa uma experiência traumatizante de tirar um 0 na prova, que nem eu passei. Quando eu era criança, acho que eu estava na 5ª série, eu tirei 0 na prova de matemática, e a professora disse isso na frente da classe inteira, para todo mundo escutar: Márcio, você tirou 0 na prova. E aquilo gerou um bloqueio dentro de mim, que você imagina a dificuldade que eu tive a partir daquele momento de fazer qualquer tipo de prova. Só que isso começou a vazar em todas as áreas da minha vida. Eu nunca vou conseguir um emprego, eu nunca vou conseguir desenvolver financeiramente, eu nunca vou saber quem eu sou, nunca vou descobrir meu propósito, eu nunca vou conseguir casar, eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade, eu nunca vou conseguir terminar as coisas que eu termino, eu não sou bom em nada, eu não vou conseguir tirar carta. Muitos bloqueios veio na minha vida porque eu assumi uma identidade que alguém, talvez não foi nem por maldade, mas configurou de uma maneira errada dentro de mim uma identidade que não é minha. E aí o que aconteceu? Aí entra o terceiro aspecto da nossa identidade. Eu comecei a me enxergar desse jeito. A minha autoimagem, ela ficou distorcida. Eu acolhi aquilo que as pessoas falaram de mim e eu comecei a me enxergar desse jeito que as pessoas falaram que eu sou. E aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei bloqueado, eu fiquei traumatizado, eu comecei a ter muitas dificuldades, eu fiquei inseguro para fazer qualquer tipo de coisa, eu tinha insegurança. Por quê? Porque eu estava firmado numa identidade que não era aquela que Deus disse que eu sou. A minha autoimagem estava distorcida. E aí, o jeito que eu me vejo, eu acabo assumindo 2 tipos de perfis de comportamento: o emasculado e o viril. E eu não estou falando de sexualidade aqui, eu estou falando de perfil comportamental, tá? Tem 2 tipos de perfil comportamental dependendo do jeito que eu me vejo, dependendo da minha autoimagem que eu tenho de mim mesmo. O que é o emasculado? O emasculado, ele tem essa seguinte característica. O emasculado, ele idolatra a mãe, tem problema com o pai, é medroso, é exageradamente tímido, não acredita que vai conseguir mudar, não acredita que consegue se desenvolver, aptidões e potenciais, acha que ele está condenado a viver as mesmas frustrações para sempre, se vitimiza, é dodói, se acha um coitadinho, é molenga, não sabe o que quer, dá desculpa. Então aí eu assumo esse tipo de perfil comportamental dependendo da minha autoimagem. Agora, o outro perfil comportamental é o viril. Eu repito, eu não estou falando de sexualidade, estou falando de perfil comportamental. Como que é o viril? O viril é aquele que morde quina de parede. O viril é aquele que tem iniciativa, é o corajoso, valente, destemido. Ele vai para cima, ele assume responsabilidade, é servente de pedreiro, não é princesinha bela adormecida, entende? Por quê? Porque ele conseguiu fazer o quê? Equalizar a sua autoimagem com a identidade que Deus disse que ele é. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos equalizar a minha autoimagem, eu preciso equalizar a minha autoimagem com a identidade que Deus disse que eu sou. Então eu não sou o que as pessoas disseram erroneamente que eu sou. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. O que Deus disse que eu sou? Eu sou a imagem e semelhança de Deus e eu tenho potencial para desenvolver tudo isso em todas as áreas da minha vida. Se nós assumirmos, aceitarmos essa identidade, meus irmãos, muita coisa vai mudar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O jeito que a gente enfrenta, encara, a perspectiva com que a gente olha os desafios da vida e as coisas, ela vai mudar completamente e ela determina
aquilo que nós vamos semear, aquilo que nós vamos colher, os nossos frutos e os nossos resultados. Tá? Quarto aspecto dentro da identidade. É isso aí, Josimar. Eu sou o que Deus diz que eu sou. É isso que nós precisamos ter convicção blindada no nosso interior. Tá? Então, o quarto aspecto dentro da identidade. Ó. Como eu vejo os irmãos. Então, com que olhos que eu tenho que ver os irmãos? Com a identidade que Deus disse que eles são. O que eles são? A imagem e semelhança de Deus. Mas, só porque eles são a imagem e semelhança de Deus, não significa que eles são perfeitos. Não espere que eles sejam perfeitos. Não espere isso. Se eles são a imagem e semelhança de Deus, o que significa? Significa que eles têm potencial para desenvolver a imagem e semelhança de Deus. Significa que eles têm potencial para desenvolver a perfeição e a santidade. Mas até lá tem um caminho todo pela frente. E você precisa entender que os irmãos também estão nesse caminho. Para que você olhe para eles com o olhar correto. Tá? E dependendo de como você olhar, se você não tiver um olhar correto para os irmãos, o que vai acontecer? Você vai criar expectativas. E aí vem um monte de frustração. E as expectativas, elas podem, em relação às pessoas, podem ser passiva e podem ser ativa. Então, o que é uma expectativa passiva? Quando você espera as coisas dos outros. O que é uma expectativa ativa? É quando você cria expectativas nos outros a respeito de si mesmo. Tá? Então, a expectativa passiva, o que acontece? É quando você espera as coisas dos outros. Ou seja, as pessoas que não assumem a responsabilidade de fazer as coisas acontecer na sua vida, ela espera que os outros façam isso por ela. Então, aí o que acontece? A gente começa a criar líder de estimação, a gente começa a criar cantor de estimação, a gente começa a criar político de estimação. Não crie líder de estimação, não crie cantor de estimação, não crie político de estimação, porque você está jogando uma responsabilidade neles que eles não têm condições de corresponder. Só Deus pode corresponder às expectativas. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nunca ensinou a gente a apoiar a nossa fé nas pessoas, nunca. A Bíblia fala para a gente apoiar completamente a nossa fé só na vida eterna que nós esperamos em Cristo Jesus. Nisso você pode colocar todas as suas expectativas. Agora, se você colocar a expectativa nas pessoas, você vai se frustrar. Por quê? Porque quando as pessoas se comportarem de um jeito que você não espera, você vai se frustrar. E aí tem muita gente que não tem maturidade para lidar com a frustração. Aí o que faz? Chuta o balde, vira a mesa, desiste, vai embora, faz um bico desse tamanho, nega Jesus e vai embora. Por quê? Porque criou expectativas em relação às pessoas, as pessoas não se comportaram do jeito que você esperava, você se frustrou, você não tem maturidade para lidar com a frustração, aí você nega Jesus e vai embora. Isso é o que acontece com muita gente. Entende? Então não crie expectativas e não crie pessoas de estimação. Porque você vê uma pessoa que tem um resultado, você quer ter o resultado que ela tem, então você cria um líder de estimação para que essa pessoa produza esses resultados na sua vida. Aí você criou uma expectativa passiva. Entendeu? Então não crie expectativa passiva, nem ativa. Por outro lado, tem pessoas que criam expectativa ativa. O que significa? Essas pessoas que se alimentam da expectativa dos outros. Então o que eu faço? Eu faço uma propaganda exagerada de mim. Eu faço tudo muito grande, os meus resultados têm muito brilho, eu mostro os meus resultados, eu tenho necessidade de mostrar os meus resultados para todo mundo. Por quê? Porque eu me alimento dos holofotes que as pessoas colocam em mim, porque eu gosto de ser querido, eu tenho necessidade de ser querido. Então eu faço brilhar os meus resultados para alimentar as expectativas das pessoas ao meu respeito. Isso é uma expectativa ativa. Tem gente que se alimenta de expectativa dos outros, porque se aproveita que os outros vivem por sentimentos e vivem por necessidades.
Então o que faz? Joga os resultados lá em cima com muito brilho, com muito glamour, para viver da expectativa dos outros, porque se alimenta disso. Então não crie expectativas ativas, tá? Não crie expectativa passiva e não crie expectativa ativa. Então, esses 4 pontos é a respeito da identidade. Segundo ponto agora, vamos entrar aqui no propósito, tá? Então, peço que os irmãos coloquem aí, 2, propósito, por favor. Tá? Dentro do propósito, meus irmãos, tem mais 5 pontos aqui, ó. Primeiro, aceitar que Deus me criou com um dom específico. Aceitar que Deus me criou com uma função específica. Tá? A palavra fala em 1 Coríntios capítulo 12 que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um é um membro. Um é o olho, o outro é a orelha, o outro é a boca. O olho tem a função de enxergar, a orelha tem a função de ouvir e a boca tem a função de falar. Então nós precisamos aceitar que Deus nos criou com uma função específica, com um dom específico. Esse é o primeiro ponto. Aceite isso. Você tem um dom específico. E não acredite naquela mentira que você não tem nenhum dom. Isso é mentira do diabo. Tá? Deus criou você com um dom. Você foi enxertado no corpo de Cristo pelo batismo. E você está ocupando um espaço no corpo de Cristo. Para quê? Para que você está ocupando? Para nada? Para alguma função você está ocupando esse espaço. O meu olho está ocupando um espaço na minha cara. Para quê? Para enxergar. Você também está ocupando um espaço no corpo de Cristo. Para quê? Alguma função específica tem. Você precisa descobrir. Segundo ponto. Dentro do propósito. Se os irmãos puderem colocar aí, ó, descobrir qual é o meu dom. Tá? Então você precisa descobrir qual é o seu dom. Agora, irmãos, presta atenção. Muitas coisas que você vê de errado do lado de fora, na sociedade, no governo, nas escolas, na vida da igreja, no comportamento das pessoas, muitas coisas que você vê de errado e às vezes produz até uma indignação, muito provavelmente Deus quer usar a tua vida para resolver esse problema. Foi o caso de Abacuque. Abacuque capítulo 1, o Abacuque ficou indignado e ele falava assim para Deus: Deus, por que o Senhor me faz ver a injustiça? E aí o injusto prevalece sobre o justo e eu estou indignado, por que o Senhor me faz ver essas coisas? Aí no capítulo 2 fala que Abacuque se colocou na torre de oração para ver que resposta que Deus ia dar a respeito da queixa dele. Então ele foi orar e Deus respondeu e deu uma estratégia para ele. Olha, você tem que escrever a visão para que leia até quem passa correndo. Então o que acontece? Muitas vezes você vê um erro na igreja, você vê um erro na sociedade, você vê um erro nas pessoas, você vê muitos erros de comportamento nos pais, nos maridos, nas esposas ou nos filhos. Muito provavelmente Deus quer usar a tua vida para você contribuir para que aquele pai seja melhor pai, para que aquela mãe seja melhor mãe, para que aquela esposa seja melhor esposa, para que aquele marido seja melhor marido, para que aquele filho aprenda a honrar os seus pais, para que aquela pessoa saia da depressão, para que aquela pessoa mude de vida, para que aquele problema que está acontecendo na igreja acabe e agora seja corrigido. Então o que Deus está te mostrando que deixa você indignado? Muito provavelmente Deus quer usar a tua vida para resolver esse problema. E as coisas que Deus te mostra tem intimidade com o dom que você carrega. Entendeu? Então, o dom, a habilidade que você carrega dentro de você, ela tem intimidade com as coisas erradas que você enxerga. E Deus quer combinar os dois para você dar a sua contribuição e resolver aquele problema ali. Esse é o seu dom. Entendeu? E você precisa descobrir qual é. Então, primeiro, aceite que Deus tem um dom específico na sua vida. Segundo, descubra o seu dom. Como? Preste atenção nas coisas que Deus mostra para você que te deixa indignado. Tá? Terceiro, como eu faço para encontrar o meu dom? Pergunte para os irmãos. Esse é o 3. Se você puder colocar aí, por favor, me ajuda. Pergunte aos irmãos para você descobrir o seu dom. Por exemplo, você já percebeu como os nossos líderes são usados por Deus para mostrar qual é o nosso dom?
Quem descobriu o ministério de Josué? O líder dele, Moisés. Quem descobriu o ministério de Davi, que era ser rei? O líder dele, Samuel. Quem descobriu o ministério dos 12, que eram apóstolos? O líder dele, Jesus Cristo. Quem descobriu o ministério de Timóteo, que é evangelista? O líder dele, Paulo. Então Deus usa os irmãos para ajudar a gente a ver, descobrir qual é o nosso propósito. Só quer descobrir qual é o seu dom? Pergunta para os irmãos. Pergunta para o seu discipulador, para o seu pastor, para o seu líder. Quarto a respeito do meu propósito. Para eu funcionar livremente no meu propósito, irmão, você vai precisar de resultado. Ou frutos. Se a gente quiser usar aqui um termo bíblico, você vai precisar de frutos. Que frutos? Que resultado que eu estou falando? Resultado de você fazer a diferença na vida dos outros. Se você não fazer diferença na vida dos outros, você não vai funcionar no seu propósito. O seu dom específico, ele só serve para uma coisa: fazer a diferença na vida dos outros. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ser sal e luz, como Jesus disse. Mateus 5,13. Olha, presta atenção nesse texto aqui, ó. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Meu Deus, essa palavra é bombástica. O que Jesus está falando aqui? Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, ó. Quando nós buscamos a aprovação dos homens, nós perdemos a capacidade de salgá-los. E aí a gente vai terminar sendo pisados por esses homens que a gente tanto queria agradar. Por isso que Jesus disse, vós sois o sal da terra. Mas se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Agora, como que a gente vai perder a capacidade de salgar? Vivendo para agradar os outros. Quando a gente vive para agradar os outros, a gente perde a capacidade de salgar a vida deles. E quando a gente perde a capacidade de salgar, Jesus disse o seguinte, ó, para nada mais presta, senão só para quê? Para ser pisado por esses mesmos homens que a gente tanto queria agradar. Grande coisa, né, que a gente conseguiu de resultado. Então, olha só, preste atenção nisso. Você precisa salgar. Jesus disse que você é o sal da terra e a luz do mundo. Ser pisado pelos homens é um juízo de Deus na vida do discípulo que perdeu a capacidade de salgar. Presta atenção. Ser pisado pelos homens é um juízo de Deus na vida de um discípulo que perdeu a capacidade de salgar, de ser sal. Então você vai precisar, para funcionar no seu propósito, escolher de que lado você está. Você precisa decidir isso. E vai precisar desse resultado. Você vai precisar desse resultado. Qual o resultado? Fazer a diferença na vida dos outros. Ser sal da terra e luz do mundo. Tá? 5 e último dentro do propósito. Perfis de comportamento. Coloca aí, se você puder me ajudar, por favor. Perfis de comportamento. Tem 4 perfis de comportamento para você que descobriu o seu propósito e quer funcionar nele. Perfeccionista, aquele que faz mal feito, aquele que faz e se adapta, e aqueles que tentam, falham, se adaptam e repetem até conseguir. Então tem esses 4 perfis dentro daquele que está funcionando no seu propósito, realizando o seu propósito. O perfeccionista, aquele que faz mal feito, aquele que faz e se adapta, e aquele que tenta, erra, se adapta, repete e até conseguir. Então o perfeccionista, ele nunca faz nada. Por quê? Porque ele nunca tá bom para ele. Ele é perfeccionista, nunca tá bom para ele. Ah, ele vai fazer uma coisa? Ah, não tá bom. Então ele não faz, ele fica bloqueado pelo seu perfeccionismo.
pelo seu perfeccionismo. Então ele não faz. Ele vai fazer uma música, não tá bom. Ele vai escrever um livro, não tá bom. Ele vai gravar um vídeo, não tá bom. Ele vai vai pregar, não tá bom. Ele vai evangelizar, não tá bom. Ele vai tocar, não tá bom. Ele vai ministrar, nunca tá bom para ele. Ele fica esperando um ideal, ele é perfeccionista. Então ele fica bloqueado no perfeccionismo. O segundo é aquele que faz mal feito. Só que o que ele faz? Ele faz no padrão que ele dá conta de fazer. Só que assim ele vai perceber os seus erros. Aí ele pode fazer o quê? Ir para o terceiro, que é aquele que faz, mas ele se adapta. Ele faz no padrão que ele dá conta de fazer, ele percebe os seus erros, ele faz adaptações, ele melhora aquilo que ele estava realizando, aquilo que ele se propôs a fazer. E aí o quarto, que é aquele que tenta, falha, se adapta e repete até ele conseguir. Perfeição vem por repetição. Excelência vem por repetição. Sabe o que é resiliência? Resiliência é o seguinte, ó, é você fazer de várias formas a mesma coisa até conseguir. Isso é resiliência. Fazer de várias formas diferentes a mesma coisa até conseguir. Isso é resiliência. Você precisa ser resiliente se você quer desenvolver o seu dom, desenvolver o seu propósito. Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui, mas eu não vou ter tempo disso. De quando eu comecei a ministrar louvor e foi um desastre, tinha 9 pessoas numa sala, eu errei todo o cântico, só que eu não desisti, eu fui resiliente até que em 2014 Deus abriu uma porta para mim no Chile, eu já tinha aprendido espanhol e eu fui ministrar lá numa cidade chamada Rancagua, e tinha quase 800 pessoas e eu estava ministrando louvor em espanhol em outro país. Por quê? Porque eu fui resiliente. Agora, não é porque eu sou especial, eu tenho mais aptidão do que as pessoas. De jeito nenhum. Todos nós temos a mesma capacidade igual de desenvolver o mesmo potencial, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos essa identidade. A questão é que tem um que se esforça mais do que o outro. Ele é resiliente. Aí ele chega lá. Os que desistem, fica bloqueado no perfeccionismo, não alcança nada, não dá fruto, não dá resultado, fica bloqueado. Tá? Então, essa é a palavra, identidade e propósito. Eu vou deixar gravado no YouTube, se você está assistindo no YouTube, por favor, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, porque você vai me ajudar a divulgar essa palavra com outras pessoas. E também compartilhe com todos aqueles que você acha que precisa também aprender sobre identidade e propósito, tá? Eu vou deixar uma tarefa aqui agora, uma tarefinha. Eu vou deixar aqui para você. Pega o seu papel e a caneta aí para você anotar a sua tarefa. A sua tarefa é a seguinte: você vai estudar essa semana 4 listas dos dons que tem na Bíblia. A primeira lista são os encargos. Então coloca aí. Lista número 1, encargos. Quantos encargos tem? 2. Quais são? Eu não vou falar, você vai procurar lá no texto. Qual é o texto? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Tá? Se os irmãos puderem colocar aí no comentário, por favor. Lista número 1, encargos. Quantos tem? 2 encargos. Quais são? Você vai descobrir. Qual é o texto? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tá? Segunda lista, coloca aí, lista número 2. Lista número 2. Dons do Pai, coloca aí, dons do Pai. Lista número 2, dons do Pai. Quantos dons tem nos dons do Pai? 7. Quais são eles? Vai lá procurar você. Você vai procurar. Aonde está isso? Romanos capítulo 12, coloca aí do 6 ao 10. Romanos 12, do 6 ao 10. Então tem 7 dons lá, procura lá. E anota, vai estudar, pega um papel e anota quais são esses dons. Coloca aí, ó, terceira lista dos dons. Terceira lista dos dons. Qual é a terceira lista dos dons? Os dons do Filho. Quantos dons tem? 5. Quais são eles? Vai lá procurar. Você vai procurar quais são os dons do Filho. Tem 5 dons do Filho. Efésios 4, 11. Procura lá. Efésios 4, 11. Dons do Filho. São 5. Quarta lista dos dons. Qual é a quarta lista dos dons? Dons do Espírito. Coloca aí. Dons do Espírito Santo.
Quarta lista dos dons. Quantos tem? 9. 9 dons do Espírito Santo. Coloca aí, 9 dons do Espírito Santo. Quais são eles? Vai lá procurar no texto. Qual é o texto? 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo, coloca aí, do 6 ao 10. 1 Coríntios 12, do 6 ao 10. Então você vai estudar quais são essas 4 listas dos dons, vai escrever elas. Enquanto você escreve, você vai perguntando: Deus, qual é o meu dom? Aí, com aquele que você identificar, você vai procurar seu líder, presbítero, pastor, seu discipulador, seja lá o que for. Você vai lá perguntar para ele qual é o seu dom. O que você vê em mim dessa lista aqui? Ó? Mostra para ele e pergunta: o que você vê em mim? Sem perfeccionismo, irmão. Faz do padrão, do jeito que você dá conta de fazer. Depois você vai começar a perceber os erros e você vai melhorar. Ó, o sucesso não é você fazer as coisas perfeitas. O sucesso você é aprender. Muda esse conceito na sua cabeça. Sucesso não significa 0 erros. Não significa isso. Tem gente que só faz as coisas se tem certeza que não vai cometer erro nenhum. Isso não é sucesso. Sucesso, sabe o que é? É você aprender. E para aprender você precisa errar. Tá? Então não tenha medo de errar. Se atira. Se lança. Tá? Anota isso daí. Identidade e propósito. Irmão, glória a Deus. Nós temos mais 5 minutos. Se você não pediu o seu livro, peça o seu. Se você já pediu, compre para dar de presente para alguém. A igreja e sua natureza original. Olha aqui, ó. Meu primeiro livro, mais de 180 páginas, 13 capítulos. Eu trato aqui de verdades revestidas de um caráter fundamental para a gente ser a igreja que Deus quer. Tá? Logo, logo, até o final do ano, se Deus quiser, eu lanço o volume 2 desse daqui, que vai ter outro conteúdo. Tá? Eu já mandei imprimir a segunda tiragem de mais 200 livros desse daqui. Tá chegando, se Deus quiser, semana que vem. Tá bom? Me siga no Instagram, vai lá no meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no meu canal, porque o algoritmo do YouTube funciona desse jeito, tá? Quando você se inscreve, dá um like lá no meu vídeo, o YouTube joga para mais outras pessoas também poder ter acesso a esse conteúdo. Se essa palavra fez sentido para você, eu vou colocar no YouTube. Compartilha essa palavra no seu Facebook, no WhatsApp, com as pessoas que você também sabe que precisa também aprender sobre identidade e propósito.